Boa noite, queridos irmãos e amigos, sejam muito bem-vindos. Esse é o canal da Quarta Igreja Batista do Rio de Janeiro e esse é o Celebrando a Recuperação da Quarta Igreja. Eu sou o Sidney, um filho amado do Senhor que vem lutando contra mazelas e olha que eu tenho vencido no nome de Jesus. O programa tem me auxiliado, mas quem cura, quem restaura, quem faz tudo acontecer é Jesus Cristo na nossa vida. Eu agradeço porque você está nos assistindo nesse momento. Te peço, se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva e deixe o seu like. Se você já é inscrito, por favor, compartilhe esse vídeo para que outras pessoas possam ter o mesmo privilégio que você de receber mensagens tão maravilhosas como essa. Hoje teremos no louvor a Cida Araújo, que vai nos trazer uma linda mensagem intitulada A Cruz. E na reflexão teremos a irmã Gisele Ferreira, que nos trará uma reflexão sobre relações que podem se tornar tóxicas. Vamos orar por elas? Pai querido, Pai amado, muito te agradecemos, ó Pai, pelas nossas vidas. Queremos colocar no teu altar a Cida, Senhor, e a sua família. Toma conta dela, Senhor, que os seus caminhos sejam dirigidos pelo Senhor. Quero colocar a vida da Gisele e sua família, Senhor. Restaura, Senhor, as dificuldades que ela possa apresentar, das ambas, ó Pai, e tiver necessitando de apoio do Senhor, que possa ser um único alvo da vida delas. Pai amado, eu te agradeço, no nome de Jesus. Amém. A cruz ainda me faz sonhar. A cruz ainda me faz sonhar. Cristo reviveu antes de subir. Prometeu voltar. A cruz ainda me faz sonhar. A cruz ainda me faz sonhar. Cristo reviveu antes de subir. Prometeu voltar. Ela é a chave que abriu meu coração. Vou deixá-la chegando em Sião. E se cansada estou, eu me lembro que o fardo pesado Jesus carregou. O fardo pesado Jesus já levou. O fardo pesado Jesus já deixou. A cruz ainda me faz sonhar. A cruz ainda me faz sonhar. Cristo reviveu antes de subir. Prometeu voltar. A cruz ainda me faz sonhar. A cruz ainda me faz sonhar. Cristo reviveu antes de subir. Prometeu voltar. Ela é a chave que abriu meu coração. Vou deixá-la chegando em Sião. E se cansada estou, eu me lembro que o fardo pesado
Jesus carregou. O fardo pesado, Jesus já levou. O fardo pesado, Jesus já deixou. Eu te sigo, eu me nego, eu assumo a cruz. Eu te sigo, eu me nego. Oh, eu te sigo, eu me nego, eu assumo a cruz. Eu te sigo, eu me nego. Eu te sigo, eu me nego, eu assumo a cruz. Eu te sigo, eu me nego. Oh, eu te sigo, eu me nego, eu assumo a cruz. Eu te sigo, eu me nego. Oh, eu te sigo, eu me nego, eu assumo a cruz. Eu te sigo, eu me nego. Eu te sigo, eu me nego, eu assumo a cruz. Eu te sigo, eu me nego. Eu te sigo, eu me nego, eu assumo a cruz. Eu te sigo, eu me nego. Ela é a chave que abriu meu coração. Vou deixá-la chegando em Sião. E se cansado estou, eu me lembro que o fardo pesado Jesus carregou. O fardo pesado Jesus já levou. O fardo pesado Jesus já deixou. Amém. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Um beijo, um forte abraço. Quarta Igreja. Olá, tudo bem? Eu sou Gisele Ferreira, sou psicóloga e estou aqui para falar com vocês sobre as relações. E me pediram para trazer algo falando sobre as relações tóxicas. Por que será que eu no início comecei falando com você sobre relações e não relações tóxicas? Porque na verdade o que existem são relações. Elas se tornam tóxicas pela maneira como a gente lida com elas, pela maneira com a qual a gente se relaciona. Você pode ter uma mãe, você pode ter um pai, se relacionar com essa mãe, se relacionar com esse pai, você pode ter um filho, uma filha, se relacionar com esse filho, se relacionar com essa filha e não ser uma vida e um momento tóxico para essas pessoas que estão envolvidas juntas naquele sentimento. Quando que as coisas começam a mudar? Quando a gente começa a colar naqueles sentimentos outros sentimentos, e esses sim, são sentimentos que vão mostrar o quanto essa relação tem sido prejudicial. Se a gente faz uso de alguma medicação e essa medicação ela é prescrita, observada na dose correta, se torna algo tóxico para o nosso corpo, para a nossa vida, para a nossa realidade? Não. Por quê? Porque foi na dose certa, da maneira correta, de forma prescrita, tudo como deve ser. E isso diz que aquilo então passa a ser saúde para a gente, não é assim? A medicação então ela não se torna uma droga e passa a ser algo bom, benéfico para a nossa vida. Nas relações também. Quando eu tenho uma mãe que acarinha um filho, que trata bem, que cuida de um filho de uma maneira assertiva, aquilo não é tóxico. Aquela mãe não sufoca, aquela mãe não oprime, aquela mãe ela não subjuga, aquela mãe não diz todos os sims possíveis. Então aquilo não se torna algo tóxico, se torna algo bom. Se eu tenho um pai que provê, um pai que conversa, um pai que está com um filho e sabe dialogar com esse filho, então isso não é algo tóxico. Um pai que respeita. Por quê? Porque ele está na medida certa. Mas eu posso ter um pai que em algum momento se torna um pai tóxico. E o filho também? Sim, também.
Você pode ter um filho onde esse filho sabe conversar, sabe respeitar os seus limites, porque foram colocados limites para ele quis dizer sim para esses limites, então isso não é algo tóxico. Por quê? Porque nessa relação com esses pais, esse filho sabe se colocar e se portar dentro dos limites de filho. Quando que algo então passa a ser tóxico na nossa vida? Quando é exagerado, quando não é para estar dentro da nossa vida, quando não é para ser. Eu não posso tomar uma medicação que não é prescrita para mim. Eu preciso tomar uma medicação que eu tenho conhecimento de que vai ser bom para a minha vida. A verdade é que muitas vezes as pessoas querem se relacionar com as outras, se relacionam com as outras, dando a elas aquilo que lhes faltou em algum momento. Então a gente chega numa questão muito interessante. Quando um pai, quando uma mãe chega para mim, né, e fala assim, Gisele, eu quero dar para o meu filho tudo aquilo que eu não tive. Pronto. Tóxico. Como assim? As melhores escolas, o melhor curso, o melhor que eu puder, a melhor roupa, o melhor brinquedo. Quando você quer dar para o seu filho aquilo que faltou para você, então você já está no caminho de ter uma relação tóxica com esse filho. Quando o filho quer de um pai, além do que esse pai deve dar, deve ser, né? Se você tem um filho, né, esse filho já está com 30 anos, 40 anos, 50 anos, bem, ele não precisa mais de um pai. Ele pode desejar um pai. A gente deseja um pai, né? Eu tenho um pai já idoso, já um senhor. Eu desejo ter um pai, mas eu não preciso ter um pai. Eu desejo ter uma mãe, mas eu não preciso ter uma mãe, né? Por quê? Porque a minha mãe já fez por mim aquilo que ela poderia fazer, me alimentando, né? Meu pai provendo junto à minha mãe uma casa, né? Me ensinando tantas coisas como ele me ensinou, mas eu não preciso mais de um pai. Agora eu sou uma mulher adulta e agora eu sou uma mulher casada e eu não preciso de um pai. Então, quando a gente começa a entender o que é desejo e o que é necessidade, a gente começa a entender o que acontece, por que as coisas se tornam tóxicas na nossa vida. Se eu tenho necessidade de uma medicação, ok. Se eu tenho desejo de fazer uso de uma medicação que no meu corpo não precisa, é tóxico para a minha vida. Então, o que é tóxico para a minha vida passa pelo campo do desejo. Eu desejo ser mãe de um filho e suprir todas as suas necessidades até ele ter 50 anos. Isso é tóxico, entende? Porque meu filho precisou que eu amamentasse, que eu cuidasse dele, até ele ter no máximo 2 anos. A partir de 2 anos ele não precisa mais. Ele precisa de outros alimentos. Quando você passa e continua a dar peito para o seu filho, por exemplo, quando ele já não precisa mais, você está falando da sua necessidade, do desejo daquela criança de ficar agarrada em você e da sua necessidade de amamentar, não da criança de receber aquele leite, porque já não faz o efeito que deveria. Faz o efeito que deveria e aquilo não é tóxico quando essa criança tem sua idade certa, na dose certa, do alimento certo. Ela não precisa mais do peito. Mas quando muitas vezes as mães permitem, porque a criança grita, chora, a gente está falando de desejo, né? Então, eu esperneio, eu quero, então eu vou em direção ao quê? Eu vou em direção ao meu desejo. E todas as vezes, praticamente, que o ser humano vai em direção ao seu desejo e não às suas necessidades, a chance é muito grande de que a gente esteja falando de algo tóxico para a nossa vida. E nas relações também é assim. Se eu me caso com o meu marido e desejo que ele seja meu pai, que ele me supra como um pai, que ele me trate como uma filha, então isso será uma relação tóxica para a minha vida.
Se eu tenho um filho, né, e por algum motivo não estou casada, não tenho marido, e quero que esse filho durma na cama porque o pai foi embora ou se separou, né, e eu não sei dormir sozinha, quantas vezes a gente vê isso? Estou dando fatos aqui do cotidiano. Então aquilo é tóxico para a minha vida e traz muitos prejuízos para a vida da criança. Primeiro porque a criança tem certeza absoluta de que ela não é o marido, nem deve ser, né? Senão seria no mínimo incesto, né? Então a gente precisa pensar nisso. Então a criança está dormindo ali por quê? Está dormindo ali porque o adulto que está ali não é uma pessoa segura, né? Nem de deixar a criança no outro cômodo e nem de dormir sozinho. Aí você diz assim, mas como que você está falando isso? Porque sim. Porque se formos sinceros em colocar aquilo que é a verdade, né? Porque se você tem a sua cama e o seu filho precisa dormir ali, mas você está preocupado com o quê? Dele engasgar, porque é muito pequenininho. Quando é pequenininho a gente compreende, bota do ladinho, né? E fica ali, observa, mas depois que a criança já está maiorzinha, já consegue expressar palavras, né? E você tem hoje tanta tecnologia, como as câmeras, como as babás eletrônicas, que são tão baratas hoje em dia, por que motivo essa criança ainda está na cama? Mas Gisele, isso é uma relação tóxica? Aonde você acha que as coisas começam? Começam enquanto somos crianças. Quando tem um pai, uma mãe, né, que precisa que a criança, por exemplo, fique ali e faz aquela criança como de um amuleto, ou então como um objeto, né, de sossego do coração, para que consiga dormir. Mas e antes dela nascer, como é que era? Você conseguia dormir? Então, uma relação, por exemplo, onde uma mulher quer que aquele marido seja um pai, uma relação tóxica. Por quê? Porque ela está querendo daquele homem aquilo que não é necessário que ele dê. É desejo para ela que ele dê. Então é uma relação tóxica. Por que eu fiz no início, né, dessa conversa com você aqui uma comparação sobre a questão das drogas com relação aos remédios, às medicações? Porque é por aí mesmo, né? Quantas vezes a gente escuta e durante os processos de atendimento, obviamente vou descaracterizar aqui um pouquinho, mas eu preciso tomar o remédio, doutora, para saber o que meu filho vai sentir. Ora bolas, como assim? Como é que você vai saber? Você não está no corpo dele, né? O seu tamanho é outro. Se eu tomo 40 gotas de dipirona, né, como tomei hoje uma grama, porque precisei, meu filho, se é pequenininho, seria muito tóxico para a vida dele, para ele, se ele tomasse 40, 50 gotas de dipirona. Para mim não é. Para o meu tamanho, para o meu corpo, para a minha necessidade. Então, se eu dou do outro e se espero do outro aquilo que não é necessário, entra no campo do desejo. E se entra no campo do desejo, a chance é muito grande das relações se tornarem tóxicas. Porque eu vou demandar do outro aquilo que o outro não deve me dar. Quando que existe uma relação tóxica? Quando eu, por exemplo, se sou um jovem, né, e já estou na idade adulta, e eu fico demandando o tempo todo dos meus pais, seja financeiramente, emocionalmente, estruturalmente, isso é tóxico. Por quê? Porque esses pais já deram no tempo necessário aquilo que você necessitava. Se você está demandando ainda deles, a pergunta é por quê? Talvez porque, de uma certa forma, eles mesmos tenham podado suas asas, vou colocar assim, para que você não voe muito longe, né? Ou você mesmo foi lá, sozinho, escondido, podou suas próprias asas em algum momento e para não voar para longe. E então aquele ninho que seria muito bom para você, necessário que ele seja bom, que ele seja cuidadoso, um ninho suficientemente bom, né? Como a gente estuda, uma mãe suficientemente boa, um pai suficientemente bom, né?
Então, esse ninho, ele é bom quando ele está no momento certo, na hora certa. Agora, quando ele já não cabe mais você, então ele se torna algo complicado. É como um sapato, né? Se eu pegar aqui o meu sapato e botar no meu pé um número muito menor, como uma vez eu cismei que queria, meu pé é 35, 36, ele fica ali no meio do caminho, né? E eu cismei que queria um sapato 34. O que eu estava fazendo, colocando meu pé ali, prejudicando meu pé? Saí toda machucada, aquilo foi tóxico para os meus pés, para minha vida. E a gente faz isso o tempo todo, com as nossas relações, a gente quer colocar coisas que não cabem. Então, o que é tóxico? Aquilo que não cabe. O que é tóxico de uma maneira assim muito simples de explicar. Quando eu pego o desejo e transformo ela em necessidade. E diz, eu não consigo viver sem você. Mas como assim não consegue? Me explica como. Você não deseja viver sem o que você tem, ou você não consegue porque é uma necessidade. Tem pessoas que têm necessidade de insulina, então elas não conseguem viver sem. Acho difícil pessoas que queiram viver se injetando insulina porque é desejo. Poucas, tenho certeza. Mas tem pessoas que procedem assim na vida, no seu dia a dia. Então, por que aquela criança fica na cama quando ela não precisa mais ficar no seu quarto? Por que o seu filho ainda está morando na casa se ele não precisa mais, se ele trabalha, se ele já está na idade de trabalhar, de estudar? O que está acontecendo? Por que você quer que seu marido trate você como uma filha? Por que você está tratando a sua esposa como se ela fosse uma criança? Precisando o tempo todo te dar satisfações e você monitorando todo lugar que ela vai como se ela tivesse 5 anos. Qual é o medo? Então, quando a gente coloca as nossas faltas e determina aquilo sobre a vida da outra pessoa, quer que aquela pessoa preencha aquele buraco, né? Como, por exemplo, eu quero dar para o meu filho tudo aquilo que eu não tive. Que perigo! Pode ser que seu filho não precise mesmo daquilo que você não teve. E se você sobreviveu sem as coisas que você não teve, então a gente pode começar a pensar que talvez aquilo que você não teve e você tanto desejou não era tão necessário assim. Porque você foi forte e você sobreviveu. Talvez estivesse mais no campo do desejo do que no campo da necessidade. Então, eu gostaria de falar com você hoje aqui sobre questões tão simples. O que é tóxico para a nossa vida? Aquilo que não nos cabe. Ou não nos cabe mais. Ou está exageradamente na nossa vida. Se eu digo sempre sim, isso vai ser tóxico para a minha vida. Porque para aquelas pessoas que creem, e no dia a dia mesmo para aquelas que não creem, a gente sabe. Sim, sim, não, não. Sim e não. Se eu digo sim para tudo, a chance é da minha vida se tornar um grande problema. A minha vida já se tornou muitas vezes, algumas vezes, em algumas circunstâncias, problemas, porque eu dizia sim. Só que não foi só manifestado para a minha vida o sim. O não também já foi. Eu aprendi a falar não quando era pequenininha. E por que eu desaprendi por algum momento? Eu não tenho como comprar afeto. Então não adianta eu dizer sim para as pessoas o tempo todo, porque eu posso dizer sempre sim e não ser amada. E eu posso dizer não e ser amada. Porque o fato de me amar vai vir do outro e não de mim e daquilo que eu faço. Porque senão eu não vou estar sendo amada. Mas as coisas que eu faço e digo serão para essas pessoas importantes. E se elas não conseguirem através de mim, trocarão por outra. Agora, se eu for importante, elas vão entender que eu tenho limites. E que os meus limites, eles estão às vezes no sim ou no não. Então, pense nisso. Esta é uma outra questão que eu gostaria de trazer para você aqui. Saber dizer sim, saber dizer não.
Quando sempre digo sim, isso pode ser uma relação tóxica comigo mesmo, com relação às pessoas e à vida do cotidiano. Se eu sempre não estou disponível, se eu sempre digo não, isso também pode se tornar tóxico para a minha vida, porque é no processo do equilíbrio entre o sim e o não. Tem um texto muito lindo, né? Onde a palavra diz: seja a tua palavra sim, sim, não, não. Por quê? Não, sim, ou sim, 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 não. Seja a tua palavra sim, sim, não. Porque o que passar disso é de procedência maligna. A gente viu que tem um equilíbrio. Sim, sim, não. O que é tóxico para minha vida? Aquilo que não está equilibrado. O que é tóxico para minha vida? Quando eu quero dar para o outro aquilo que eu não tive. O que é tóxico para minha vida? Quando eu quero ter aquilo que não me cabe, aquilo que não me pertence, aquilo que não é meu. O que é tóxico para minha vida? Quando eu quero fazer do outro lugar de desejo e não de necessidade. Eu não tenho necessidade de sempre ter uma enfermeira ao meu lado e nem quero. Mas se eu estiver no hospital, vou precisar. Então, o que é necessidade e o que é desejo? Qual a quantidade certa? Que relação é essa tóxica que a gente vive tendo na nossa vida? Mas eu quero te contar um último segredo. Se vivemos relações tóxicas é porque ainda não aprendemos sobre nós mesmos. Se vivemos relações tóxicas o tempo todo é porque a gente tem algum ganho nisso. Pense nisso. Uma mãe que coloca o bebê para dormir ali, ela fica tranquila, mas uma mãe que bota uma pessoa de 12 anos, 13, 14, 15, 17 para dormir na cama, seja um pai ou uma mãe, tem um benefício nisso. Sabe qual é? Não dorme sozinho. Mesmo que a criança não queira ficar, mesmo que faça mal para a criança. Ah, mas ela pede. A vida é dura. Eu falo com os meus pacientes, né? Os adolescentes principalmente, a vida é dura, não é um morão. Não dá para eu ter sempre aquilo que eu quero. Às vezes eu preciso entender que eu não posso ter tudo o que eu quero, porque às vezes o meu querer não é um bom querer, ou não é um querer saudável para a minha vida. Então, pense nisso. O que é tóxico? Aquilo que não me cabe, ou não me cabe mais, ou não é para mim. E eu estou tentando fazer caber como um sapato, número 34, colocado no pé, 35. Olha, esse aqui agora é 36. Porque é melhor ir mais folgado, não sendo um problema na minha vida, e eu dar um jeitinho nele para ele não sair do meu pé, do que forçar o 34 e aquilo me adoecer. O que está adoecendo você? O que você está fazendo caber que não é mais para caber? Estou pensando aqui na minha vida enquanto falo com você, e na sua, e na sua. Pense nisso, pense nisso. Desejo um beijo para você muito grande, né? Lembre-se, sim, sim, não, não. O que passa disso é de procedência maligna. Pense no equilíbrio, pense no que te cabe, pense em ter relações saudáveis, porque a vida cansa, os dias são difíceis e a gente não tem saúde para suportar tudo, não. A gente tem limites. Você tem, eu também tenho. Eu desejo que você seja saudável. Que se tem uma falta na sua vida, procure por terapia. Se você não entende o que é, procure. Se você tem uma falta na sua vida, não coloca ninguém lá, não. Ninguém. Nem se a pessoa se oferecer. Porque, na verdade, a falta está dentro de você. Então, não adianta você colocar alguém no lugar. A não ser alguém especial que caiba lá. Aí já não falamos mais de psicologia aqui. Falamos de algo muito mais excelente e sobrenatural. Então, o que é tóxico é aquilo que não cabe, que não deve estar ali, que está sendo usado naquele lugar, mas que nunca foi para estar nas nossas vidas. Se você tem alguma questão tóxica para resolver, resolva. Se você tem algo na sua vida que precisa ser eliminado,
diga não. Se você precisa receber algo bom na sua vida, que vai te trazer vida, que pode te trazer vida abundante, diga sim. Um beijo grande para você. Como eu disse, eu sou Gisele Ferreira, sou psicóloga e desejo de todo o coração que você tenha saúde e vida. Eu queria agradecer a você, amado, que esteve até esse momento nos assistindo conosco essa mensagem, e que tenha sido bênção na sua vida, assim como foi na minha. Eu queria deixar para a reflexão desta semana um texto da Palavra de Deus que está lá no livro de Josué, capítulo 1, verso 9. Vamos refletir, vamos guardar isso no nosso coração. Então eu queria desejar para vocês uma noite abençoada, uma semana ricamente abençoada, que Deus possa nos abençoar grandemente. Uma boa noite.